Deus é amor. Por que que ele condena? Sejam muito bem-vindos, sustentados, a mais um Papo SPD podcast. Eu sou a Isa. E eu sou o Martin. Se vocês não nos conhecem ainda, a gente faz parte do projeto Sustentados por Deus. Se vocês querem acompanhar o nosso conteúdo, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá aqui no YouTube, tá aqui no Spotify, se você tá ouvindo no Spotify. E a nossa grande missão é trazer a palavra pro seu cotidiano. Então acompanhe o nosso conteúdo aí, @Sustentados por Deus. E se você tá ouvindo no Spotify, não esquece de deixar segue a gente, né? E deixar a sua avaliação. Tem como colocar algumas estrelinhas ali no Spotify. Faz a sua avaliação do nosso podcast. E se você tá assistindo no YouTube, não esquece de dar like e se inscrever no nosso canal. Exatamente. Hoje o papo, né? Vamos começar já o papo. Hoje o papo, vocês viram no título, o papo vai ser sobre se Deus é amor, né? Ou se Deus condena, como é que ele pode ser amor? Se né? Deus ama, por que ele condena, né? Se Deus ama, por que ele condena? Enfim, tem várias formas de Vocês estão vendo no título, isso. quando a gente escrever o título, a gente já vai ter tido 100% de certeza sobre exatamente como a gente vai colocar isso em palavras. Não, eu já defini o título aqui, mas Então tá, mas é que tem várias formas de perguntar isso e na internet a gente vê, na verdade, várias formas de... com que as pessoas colocam, né? Essa dúvida, ou, na verdade, como uma afirmação, né? Deus é amor. Né? Deus é amor. Mas a pergunta que eu queria fazer para começar o nosso papo é: se Deus nos ama, se Deus é amor, por que ele condena? Como que tu responderia isso, Martin? A gente sempre começa o papo sempre bem de boa, daí tu chega com uma pergunta com os dois pés no meu peito pra me desestabilizar. Sim. Mas, é isso que o pessoal gosta, eles gostam de polêmica. Sim, exato. Mas a grande questão pra mim é que quando o pessoal ele fala Deus é amor, eles estão falando de um versículo específico, mas eles tiram esse versículo de contexto. Sim. Tem gente que, na minha opinião, tem gente que nem olha versículo nenhum. Exato. A pessoa só ouviu isso, né? Porque eu acho que a gente fala isso como cristão, muitas vezes. Uhum. E aí, só que a gente não tem certeza do que isso significa. Exato. E tá certo, Deus é amor, Deus ama, Deus é amor. E eu quero pegar esse texto, dessa vez eu tô preparado. Eu quero pegar esse texto para falar justamente do Como contexto. assim? Das outras vezes tu não tá preparado? Não, mas é que as outras vezes as perguntas tu me pega desprevenido. Agora eu tô sabendo, pelo menos. Mas, pega aí sua Bíblia em casa. Lê comigo 1 João 4, versículo 7 até o versículo 12. E a gente vai fazer essa leitura. Eu não vou esperar você encontrar, porque você pode só pausar o vídeo e pegar a tua Bíblia. Mas, capítulo 4, 1 João 4, 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E esse é o versículo que todo mundo cita. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E daí vem aquela pergunta: se Deus é amor, como que ele condena, né? Por que ele condena? E a resposta já está exatamente nesse texto. Como que Deus ama, né? Paulo fala... Paulo. Eu tô acostumado a falar de Paulo. João fala aqui, né? Nisso consiste o amor de Deus, que ele enviou o Filho dele para que a gente viva nele. Ele dá um exemplo bem específico. Né? Exato, ele dá um exemplo bem específico.
E esse é o amor de Deus. João é o mesmo cara que escreveu aquele versículo que todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele quer não morra, mas tenha vida eterna. Exato. João 3,16 é o primeiro versículo que todo cristão decora, né? E por que é tão importante isso? Porque Deus, o amor de Deus, consiste em Ele nos dar todas as chances para que a gente seja salvo. O amor de Deus, ele consiste em Ele enviar o Filho dele para que a gente seja salvo. Olha como isso é incrível. E daí vem gente perguntar, mas se Ele ama, por que Ele salva, né? Por que ele condena? Por que Ele condena, né? E daí, exatamente, esses dias eu vi um exemplo. Obviamente que qualquer exemplo mundano, entre aspas, que a gente dá, não vai chegar aos pés do que acontece de verdade, né? Mas eu escutei esse exemplo muito bom que é, tem um cara se afogando. Tem um cara se afogando lá no mar, né? E tem um cara num navio que ele chega pro cara e pergunta, tu quer ajuda? E o cara lá no mar, obviamente, fala, quero, claro que eu quero, né? E o cara joga uma boia. Só que daí o cara que tá lá no mar, ele fala, não, eu não quero a boia. Eu quero que tu venha aqui me pegar. E o cara fala, pega a boia, segura na boia que eu te puxo. E o cara, não, eu não vou pegar na boia. Tu não manda em mim. Tu não manda em mim. Tu não vai mandar no que eu vou fazer. Eu não vou pegar nessa boia. E daí, depois de muito tempo, o cara falando, pega a boia, eu vou te puxar, eu vou te salvar, pega. Os caras conversaram por horas e horas. Até que o cara que estava no mar, ele cansou e se afogou. Né? E agora você está me dizendo que o cara que jogou a boia não amou o outro cara. Sabe? Você está dizendo que o cara que jogou a boia foi quem condenou o cara. É que eu acho que para falar sobre isso, às vezes a gente precisa voltar lá para Gênesis e conversar, né, sobre o que tá te condenando de verdade. No fundo, o que acontece, né? Estão Adão e Eva lá no paraíso, no Éden, né? Vivendo felizes e tal. São tentados pelo diabo, né? Na forma de uma cobra lá. Dá pra dizer cobra, porque aparentemente tinha pés, né? Tinha coisa... Não sei. A gente não tem certeza, né? Mas enfim, a ideia, existe a ideia de que a serpente tinha pernas antes e daí o Deus, quando condenou, falou, tipo, você vai rastejar sobre sua barriga, não sei o quê, Sim. né? Mas a gente não tem certeza. Eu abri um parênteses desnecessário, mas enfim. Eles estão lá, são tentados, caem nessa tentação e caem em pecado, né? Adão e Eva trouxeram a morte para aquele lugar onde não tinha isso, né? O conhecimento do bem e do mal, essa foi uma consequência da escolha deles. Mas olha só. Fala. Isso é muito interessante. Adão e Eva, eles foram responsáveis pela morte entrar no mundo, né? Mas olha que interessante. A primeira morte do planeta não foi Adão e Eva que fizeram. A primeira morte foi Deus que matou um animal para fazer roupas para eles. Sim. E o que a gente aprende disso, né? O sacrifício daquele animal foi para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Do mesmo jeito que o sacrifício de Cristo é para cobrir o nosso pecado agora. Sim. Não é um simples, olha como Deus é malvado, ó. Ele tirou eles do paraíso, olha que coisa horrível. É que isso... Mas até nisso, a gente vê o amor de Deus. Porque Deus não foi lá, matou um animal da criação dele, que ele ama, que ele viu que era bom, né? Sim. Ele foi lá, matou um animal para cobrir a vergonha do homem e da mulher. O ponto que eu queria trazer é falar sobre a parte de condenação mesmo. Que eu acho que as pessoas não entendem. Porque elas esquecem essa ideia de justiça e acham que tudo é festa. Mas o que Adão e Eva fizeram foi desobedecer uma ordem direta de Deus. E isso teve consequências. Eles já estavam condenados pelo que eles fizeram, né? Obviamente, Deus permitiu que isso acontecesse.
Mas foi uma consequência da escolha deles. O que Deus e Cristo, né, fizeram foi oferecer... A gente já estava indo nessa... Desde Adão e Eva e da queda em pecado, a gente já estava indo nessa direção de condenação eterna, de morte eterna. Exato. O que Deus fez foi mostrar, se você acredita em Cristo, você tem esperança agora, né? Ele colocou um outro caminho para que a gente agora pode também escolher se a gente, né, acredita em Cristo. Exato. E a grande questão do amor de Deus, ela vai muito além de simplesmente ele nos dar uma escolha, né? Por quê? Se tu vê o pecado de Adão e Eva, tu pode até pensar, nossa, como Deus é injusto, ele está nos condenando por causa de uma coisa que Adão e Eva fizeram, né? Por causa do pecado que eles cometeram. Nossa, que coisa injusta. Mas não é. Por quê? É que não foi só comer uma fruta, Exato, né? não foi só comer a fruta. E o pecado de Adão e Eva, primeiro, que ele rompeu esse relacionamento maravilhoso que a gente tinha com Deus. E segundo, que ele alterou a natureza humana. No sentido de que agora a gente tem eu vou usar uma palavra gorda que a gente chama, uma palavra teológica, né? Tem a concupiscência, né? A gente tem a vontade, a inclinação pro pecado, né? E o que significa agora? Não é só o que Adão e Eva fizeram antes lá. É o que a gente faz hoje. E né? provavelmente, cá entre nós, provavelmente se fosse, por exemplo, eu e você lá, a gente ia fazer a mesma coisa. Certamente que se fosse eu e você, né? a gente ia demorar muito menos do que Adão e Eva demoraram para comer a fruta. Né? Deus ia falar, não comam daquela árvore. Daí a gente ia se olhar e falar assim, ok. Daí Deus sai e a gente vai comer. Mas a gente agora, não é simplesmente de uma coisa que Adão e Eva fizeram, mas é por causa da natureza que a gente tem agora, depois do pecado. O pecado tá em nós, né? Tá na nossa carne. Por isso que Paulo fala muito da carne, né? Exato, né? Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, né? Então, é aquela coisa, a gente é pecador. O pecado não é uma coisa simplesmente, né? O pecado é o nosso estado, a gente tá em pecado, né? E a gente, estando em pecado, a gente, por nós mesmos, por causa do nosso pecado, a gente está indo em direção à morte, à condenação. Mas justamente porque Deus é amor, justamente pelo fato de que Deus é amor, Ele nos manda um bote salva-vidas. Sim. Ele nos joga a boia, né? E não é simplesmente uma boia, ele não joga simplesmente uma boia longe da gente que a gente tem que nadar para alcançar a boia. Ele joga a boia em nós. A única coisa que a gente tem que fazer... Na verdade, é quase como se ele fosse, nadasse, pegasse a gente... né? É tipo, a única coisa que a gente tem que fazer é aceitar que essa boia tá ali e pegar a boia, sabe? Então, tipo, a nossa salvação, ela não depende de nós. E por que ela não depende de nós? Porque Deus é amor. Né? E João fala, nisso que se constitui o amor de Deus. Que Ele enviou o Filho dele para que a gente tivesse vida nele, né? Para que a gente vivesse nele. Deixa eu ler exatamente o texto, eu não quero falar um negócio errado aqui. Sim. Né? Tem um outro ponto que eu gostaria de falar também. Mas eu nisso falo consiste o amor. Não que nós tenhamos amado... Aqui, ó. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, né? E daí, a gente, voltando lá pro negócio do Gênesis, Deus, antes de Adão e Eva comer da fruta, ele falou, vocês não vão pegar daquela árvore, porque no dia que vocês comerem dela, vocês certamente morrerão. Na verdade, é no singular, porque ele está falando só com Adão, né? Isso foi antes da Eva. Mas você certamente morrerá, né? No dia que tu comer. E olha como Deus é misericordioso. Eles comeram e Deus não matou eles na hora, né? Por isso que a Bíblia fala que Deus demora para irar-se, né? Eles perderam o jardim, eles perderam tudo, mas Deus ainda assim, ele deu
né, para eles um tempo. Desculpa, só um comentário muito interessante. Eu tava preparando alguns posts da Sustentados, aliás, segue a gente lá, @Sustentados por Deus, vai sair esse post, é muito interessante. Foi o Vini, do nosso grupo aqui, que escreveu. E tem um ponto muito interessante que ele fala, assim, basicamente no post ele diz assim que a gente não é nada, né? No fundo, a gente não é nada. A gente só é algo, a gente só tem uma identidade em Deus, em Cristo, agora, né? Uhum. E por que eu tô falando isso? Porque o fato de Deus ter nos criado, o fato de Ele ser um Deus criador, isso já mostra que Ele é um Deus misericordioso. Uhum. Porque não tem, assim, não tem como porquê... a gente se criar, né? Não tem como a gente se criar. E também não tem um porquê... A gente é meio inútil, entendeu? A gente é um ser meio inútil. Se a gente for olhar assim mesmo, cruamente. Cruamente é uma palavra? Não sei. Uhum. De uma forma crua, né? A gente é inútil, somos seres inúteis. Mas Ele nos criou porque Ele nos ama, sabe? Porque Ele é misericordioso. E uma coisa que eu queria falar também... sobre essa questão de misericórdia e justiça. Isso é uma coisa que não entra na nossa cabeça direito. E acho que tu falou, não sei se foi no podcast, acho que não, talvez não necessariamente, talvez foi em algum outro lugar das nossas redes, assim, das Sustentados. Mas a gente já conversou algumas vezes sobre como não faz muito sentido, assim, essa ideia de Deus ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Por quê? Se a gente olhar para um juiz mesmo, aqui, da terra, né? O juiz, ele tem que seguir as leis, né? Então, se ele é justo, ele segue as leis. Então, se chega alguém que, por exemplo, matou uma pessoa... Ele não vai falar assim, não, tudo bem, você não precisa ser preso. Não, ele vai falar, você vai ser... né? Ele vai falar assim, você fez isso, isso e aquilo, portanto, essa vai ser a consequência. Exato. Né? E uma pessoa misericordiosa, o que ela faz? Né? A gente está agora fazendo um contraste entre esse juiz justo e uma pessoa que é misericordiosa. Chega alguém que é um assassino na tua frente, tu fala, não, tá tudo bem. Tu tá perdoado. Tu tá perdoado, não tem problema. Não existe um cenário aqui na Terra, quando a gente olha para isso de uma forma humana, em que um cara é um juiz justo, misericordioso. Ele ou é justo ou é misericordioso. Exato. Né? Ele mostra a justiça, no caso, ele segue as regras sempre, né? Não importa se você roubou pão para alimentar a tua família. Se você roubou, você vai para cadeia, né? Isso é justo, você está sendo justo, né? Ou você é misericordioso, que você perdoa todo mundo, né? Agora, Deus, ele é os dois. Justo ele e misericordioso. Você pode ter atitudes justas e atitudes misericordiosas. Mas, se você tem ambas as atitudes, você não é justo e você também não é misericordioso. Porque você está no meio, entendeu? Não tem como... Para nós, a gente não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas Deus, ele é misericordioso e ele é justo. Por isso que é ele muito é doido muito de entender. maior do que aquilo que cabe na nossa cabeça. Por isso que ele precisa, quando ele falou para Adão e Eva, se vocês comerem, vocês vão morrer. Ele precisa cumprir com o que ele falou, né? Ele é justo. Mas, ao mesmo tempo, ele fez ele criou um plano de salvação que é tão absurdo, assim, se fosse um filme, ia ser... O melhor é o melhor plot twist que existe. Porque Jesus, ele não simplesmente deixou de fazer a vontade de Deus. É o contrário, ele fez a vontade de Deus e a gente crendo em Cristo, nós estamos em Cristo e Cristo está na gente, consequentemente, tudo foi pago. É aquela ideia esqueci o nome que usam. Exatamente o nome, acho que é a sublime troca. Eu não lembro se é exatamente isso, mas acho que é alguma coisa desse tipo, que é você entrega para Cristo o teu pecado e você recebe de Cristo a santidade dele, né? Porque aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós, né? E o que isso significa? Significa que justamente ele morreu para que a gente seja salvo. E a única coisa que a gente tem que fazer
Acreditar é em Cristo. acreditar. E a gente pode também conversar sobre como você ser justo é amar alguém, né? O melhor contexto para se entender isso, eu acredito nos termos humanos que a gente tem, nos cenários humanos que a gente tem, é de pai e filho, né? Ou pais e filhos. Porque quando o teu pai te coloca de castigo, né? Ou quando ele diz um não, quando ele é justo, ele tá te amando, porque ele quer que você, né, seja criado de uma forma boa, com uma ética legal, Sim. né? E, assim, de uma forma muito similar, Deus faz isso. Ele precisa... Se uma coisa é ruim, se a gente peca, se a gente vai contra a vontade dele, ele não pode simplesmente falar, deixa pra lá, putz, aconteceu, que não, ele precisa... isso não era o que eu queria. Ele vai ensinar, né? Imagina se ele deixasse, assim, o pecado rolar, assim, solto, sabe? Deixa. Aí ele não seria bom. Exato. Né? Ele não seria amor, eu acredito. Exato. E a grande questão, né? Da gente volta lá para os mandamentos e volta para tudo, né? E a grande questão de tudo isso é... Deus ama tanto que ele não só envia o filho dele depois. Ele não só dá para Adão e Eva mais tempo para viver na Terra. Ele não só faz tudo isso, mas ele entrega literalmente a vontade dele em 10 palavrinhas, em 10 coisinhas, né? Ele dá essa palavra, essa vontade dele para que a gente, mesmo que a gente não tenha mais essa relação, mesmo que o nosso relacionamento com Deus foi quebrado, ele fala, tá aqui a minha vontade. Né? Porque no final das contas, ele não coloca... Isso que muita gente confunde também, né? Ele não coloca esses mandamentos porque ele quer que a gente só siga regras e ponto. Não. É porque, no fundo, se a gente vai contra esses mandamentos que ele colocou, a gente se dá muito mal. Se você mata, se você rouba, se você cobiça, né? Tudo isso tem consequências muito ruins. Diretamente na vida dos outros e diretamente em você. Então ele coloca aquilo também, essas leis, esses mandamentos, com amor. É parte da justiça dele, mas ele tá vendo como as coisas estão ligadas? Exato. Ele não tá nos dando os mandamentos porque ele odeia a gente, ele fala, vou fazer a vida deles mais difícil. Não. É tipo, ele ama a gente. A gente não cumpre esses mandamentos. Mas mesmo assim ele nos dá a chance. Sabe? E como a gente não cumpre, ele manda alguém que cumpre, sabe? E você vai me dizer que um Deus que nos deu os mandamentos, viu que a gente não cumpriu, mandou alguém que cumpriu no nosso lugar, você vai me dizer que esse Deus não é amor? É que no fundo as pessoas, eu acho, querem... E assim, eu falo as pessoas, mas eu me incluo nisso. A gente quer poder... ter a liberdade de fazer o que der na telha. O que o nosso coração diz, até todo mundo diz isso hoje em dia, né? Segue o seu coração, faça o que você gosta. Só que quando a gente vai analisar a situação de verdade, a gente se diz que é livre, mas é sempre uma questão de quem você está seguindo. Quem que é o seu mestre? Se você, na ilusão de que você é livre... só segue o seu coração, você é um escravo do seu coração. E quantas vezes o teu coração te diz para ir lá e falar mal de um outro pelas costas? Quantas vezes o teu coração vai lá e te diz para pegar uma coisinha de alguém, né, sem falar nada, né? Pegar uma coisa que não é tua. Quantas vezes o nosso coração nos direciona para um negócio que não é bom, né? Ele faz muito mal, não só para a gente, para todo mundo na nossa volta. Então, no fundo, a gente se engana dizendo que a gente tem essa liberdade, mas não é uma liberdade, a gente só está sendo escravo de uma pessoa diferente. Exato. A gente é livre de verdade no Senhor, né, em Cristo. E a gente pode até falar que como a gente é escravos, nós somos escravos de Cristo, mas dentro dele a gente tem essa proteção e esse senso de direção de que a gente está indo fazendo o certo.
porque ele nos amou tanto que deu seu único filho para morrer pela gente. Nesse cara eu consigo confiar. Nesse mestre eu consigo confiar. No meu coração, não, porque eu sei que meu coração vai me levar a roubar, vai me levar a falar mal dos outros, vai só me prejudicar e prejudicar os outros. Eu prefiro ser serva de Cristo. Exato. É porque, no fundo, a nossa sociedade, ela é formada de crianças mimadas. Yeah. E por que eu digo isso? Porque... porque eu quero que seja assim. Não, porque eu quero que seja assim, então vai ser assim. Porque agora eu quero que você me chame de mulher. Porque eu quero, e você vai ter que fazer isso. Sim. Porque agora eu me identifico como um cachorro. Você vai ter que me chamar de cachorro. Nossa, eu espero muito que alguém não tenha falado isso, mas eu não duvido. Já falaram, não duvido. Tem uma entrevista com uma mulher que se identifica como um lobo. Mas enfim, sim. Nossa. A gente vive numa sociedade de crianças mimadas, que elas não aprenderam o que é limite, elas não aprenderam que existe uma coisa que é certa, uma coisa que é errada, e elas querem que a vontade delas seja cumprida, tanto que não existe mais verdade. Agora, as vontades são as verdades, né? E agora, nesse mundo onde não existe verdade, onde tudo é condicional à minha vontade, não existe espaço para Deus. Porque não existe espaço para um cara que fala, não, essa aqui é a verdade. E a gente pode falar também que não existe espaço para amor, né? Não existe Porque no espaço. final das coisas, todo mundo concorda que nós, seres humanos, somos seres imperfeitos. E eu já falei isso várias vezes. Como é que seres imperfeitos podem determinar o que é perfeito e o que é bom? Não tem exato. como. Por isso que nem eu falei antes, eu prefiro servir um mestre que eu sei que ele me ama tanto que ele mandou o seu único filho para morrer por mim, na cruz. Sim. E é muito... E é aquilo que João fala, né? A gente ama porque Cristo nos amou. Né? O nosso amor existe porque Ele é amor. E se a gente não ama, é porque Ele não está em nós. Não é, o nosso amor não consiste em um bagulho completamente individual, que é tipo, porque eu quero desse jeito e vai ser desse jeito. E esse é um grande problema das pessoas, de qualquer relacionamento hoje em dia. Porque relacionamentos agora não são mais sobre você amar a pessoa, mas é sobre a pessoa que se encaixa naquilo que você quer que ela seja, né? Sim. Por que tu acha que tem tanto divórcio? Porque ela não é mais a mesma, porque ele não é mais o mesmo, porque ele mudou, porque não sei o quê, ele não faz mais aquelas coisas que eu quero que ele faça. Mas daí você está sendo extremamente egoísta. A tua vida é 100% sobre você. É isso que acontece no fundo quando a gente segue o nosso coração. A gente acaba escravizando não só a gente, mas os outros também. Exato. Por isso que escolham um mestre certo. Eu não sei se tu quer ler alguma coisa, mas eu acho que a gente já tá com o tempo aí eu só acabando. queria ler mais uma vez o texto. Tá, porque... daí a gente encerra. Exato. Eu queria só ler mais uma vez o texto para vocês irem embora com essa palavra na cabeça. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, pessoal, se vocês curtiram essa conversa, não esqueçam de avaliar no Spotify, né? E seguir o nosso podcast no Spotify. Se você está assistindo no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal para você ser notificado aí de quando a gente, né, postar episódios novos do podcast. E não esquece de nos seguir no Instagram também, @sustentadospordeus. Obrigada se você ouviu até aqui e até um próximo episódio. Tchau, tchau.